Muito bem-vindo ao Biolabcast, segundo episódio da segunda temporada, que hoje se chama Cães no Apoio a Crianças Neurodivergentes. Esta que é uma iniciativa entre a Biolab Farmacêutica e a Vertes Saúde Animal. Hoje temos convidados muito especiais para falar sobre esse tema. Então eu começo me apresentando. Meu nome é Luiz Gickmann, sou médico psiquiatra, sou, na minha autodescrição, um homem branco, cabelo preto, de 1,89 m, com um terno cinza. E ao meu lado, Paula Dickmann, médica neurologista. Por favor, Paula, se apresente. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui de novo nesse novo episódio aqui. Tenho certeza que a gente vai ter muita informação de qualidade para vocês. Minha autodescrição, então, eu sou uma mulher de 1,62 m, estou com cabelos no ombro, né, um tom de castanho, estou vestida com um conjunto verde e um colete. Muito bom. Vamos fazer a apresentação das nossas super convidadas que estão aqui? Por favor. Olá, eu me chamo Thaís, eu sou uma mulher branca de aproximadamente 1,66 m, meu cabelo é castanho, mais comprido, com algumas mechas mais claras, eu estou vestindo uma calça preta e um paletó preto. E quem está aqui comigo é a minha filha, como você chama? Mariana. A Mariana, ela está vestindo uma blusa verde com uma calça rosa e tem os cabelos lisos e castanhos. Muito bom. Então, muito bem-vinda, princesa. Muito bem-vinda também, Thaís. Hoje... Calma, Luiz. Faltou uma autodescrição. Opa! Alto não, vai ser uma heterodescrição, É porque verdade. temos aqui, não sei se agora está pegando no nosso take, está escondidinho, dormindo nesse momento, um cachorro chamado Tony Stark, nosso velho conhecido, um Golden Retriever de pelos dourados, com aproximadamente 40 quilos e uma fofura sensacional, não é? Fala sério, Mari, é verdade, né? Muito bom, pessoal. Então, nesse primeiro momento do nosso podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre neurodiversidade. Então, a gente vai tentar aprofundar esse tema, conhecer um pouquinho melhor o que significa, né, quais são os conceitos que estão dentro dele, falar sobre o transtorno do espectro autista, o TDAH e outros transtornos associados que também estão dentro do conceito de neurodivergência e começar falando sobre o termo. Paula, você que trabalha nessa área, no ambulatório de TDAH, no ambulatório de TEA, conta pra gente um pouquinho, né, de onde vem esse conceito neurodiversidade e o que seria uma pessoa neurodivergente. Então, Luiz, esse conceito de neurodiversidade, ele vem aí um pouco da década de 90, né? Então, ele vem de um movimento mais social do que médico, onde a gente tenta desestigmatizar esses pacientes e fazer uma maior inserção na sociedade, né? Então, esse cunho neurodivergente quer dizer que os pacientes, eles têm um funcionamento cerebral diferente e não necessariamente uma patologia, certo? Dentro da neurodiversidade aí, existem uma série de condições, né? As mais conhecidas são o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas a gente tem alguns outros transtornos aí dentro deste termo, deste grande guarda-chuva que é a neurodivergência, né? Então, dislexia, descalculia, dispraxia, algumas vezes também coloca a síndrome de Tourette nesse guarda-chuva, né? Agora, eu acho que algo que a gente tem que deixar bem claro aqui para a população, aí, para todo mundo que está nos ouvindo, né? É que mesmo dentro da neurodivergência, onde a gente coloca que é um funcionamento normal do cérebro, mas diferente da grande média da população, a gente precisa ter um impacto funcional dessas pessoas, certo? Então, isso tem que trazer um prejuízo dentro da vida dessas pessoas. Não sei se eu me fiz entender bem, você entendeu? É isso, acho que a gente tem que sempre lembrar, pessoal, que dentro de qualquer termo que é usado em qualquer área das ciências humanas e biológicas, muitas vezes a gente não tem uma precisão, um marcador, e como todo termo existem os argumentos contra, os argumentos a favor, onde a gente fala, mas e de fato o extremo, né, da divergência, né, onde que fica, como é que essa pessoa está, e as síndromes cromossômicas, as alterações biológicas, dentro desse conceito ampliado, ou seja, dentro desse conceito que já há uma ampliação, que nem
todos aceitam, dependendo da área. Existe um conceito ainda mais ampliado, onde alterações biológicas estão presentes. Mas não é o papo aqui. Aqui a gente quer realmente informar e trazer. E aí eu já te emendo numa segunda perguntinha. Transtorno do espectro autista, o que que é, Paula? E aí eu já emendo numa terceira, se é a mesma coisa que neurodiversidade. Eu vou começar, então, pela segunda pergunta. Opa! Tá? Então, não é a mesma coisa, porque, como a gente acabou de falar, neurodiversidade é um guarda-chuva, é um leque, tem uma gama muito grande de transtornos dentro deste termo neurodivergência. O TEA, ele está incluído nesse guarda-chuva. Perfeito. Tá? Então, pessoas autistas são neurodivergentes, mas nem todo neurodivergente tem autismo. Perfeito. Certo? Então, assim, falando um pouquinho do que é o TEA, né? TEA, então, é a sigla para transtorno do espectro autista. Então, em 2013, Luiz, aí, pela nova classificação médica psiquiátrica, né? Então, foi cunhado o termo transtorno do espectro autista. Tá? Antigamente, a gente tinha outras diversas condições, né, eram separadas com alguns traços e sintomas, né, e aí, em 2013, a gente pegou todas essas condições e a gente colocou debaixo de outro guarda-chuva, que é aí o transtorno do espectro autista. Então, dentro desse guarda-chuva, a gente vai ter também uma gama de pacientes, né, que vão ter aí níveis de suporte diferentes, desde nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, que aí fala um pouquinho da gravidade desses sintomas, certo? E quais são esses sintomas para fazer o diagnóstico do transtorno de espectro autista? Então, o paciente ele precisa ter critérios As, né, que aí são déficits na comunicação e na interação social, e precisa de critérios Bs, né, que são comportamentos restritos e repetitivos, e além de alteração sensorial. Outra coisa super importante é falar que para você fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista, essas características elas têm que estar presentes desde o nascimento, né? Porque tanto o transtorno do espectro autista quanto o TDAH, eles são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado hoje é que não adianta a gente ver redes sociais, que a gente vê algumas características, fala, nossa, eu acho que eu sou. Ah, mas quando começou? Começou hoje, que eu tenho 2 filhos, que eu trabalho fora, que eu cuido de casa, que eu cuido de cachorro. Não, gente. Então, o diagnóstico é algo sério. De novo, esses são transtornos, eles causam impacto na vida, eles têm que estar presentes desde o nascimento. E eles precisam ser feitos, né, esse diagnóstico, por profissionais qualificados, né? Não existe um autodiagnóstico disso. Muito bom. Eu acho que então, pessoal, aqui traduzindo, sopa de letrinhas, né, DSM, a nossa Bíblia da psiquiatria, onde está, eu acho que eu posso até fazer um grande resumo. Tem um grande guarda-chuva, que são uma série de diagnósticos que estão lá embaixo. Embaixo dessa série de diagnósticos tem um diagnóstico, que é o transtorno do espectro autista. Embaixo desse diagnóstico tem níveis de gravidade. Por que a gente fala isso, pessoal? Porque essa é uma preocupação com você que está vendo a gente aqui nas redes sociais. Rede social pode ser uma maravilha, pode conectar pessoas, pode unir diferenças, pode juntar, mas também pode causar desinformação. E hoje a gente sabe, por exemplo, Paula, que dentro do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, foi feito um estudo que mais de 50% das informações que aparecem, por exemplo, numa das redes sociais famosas, que é o TikTok, que está nas gerações, principalmente as mais jovens, mais de 50% contém desinformação. Ou seja, ao invés de ajudar, trazer conhecimento, diminuir estigma, isso e aquilo, começa a trazer uma série de, falando na linguagem de todo mundo, bobagens. Então, você vai mudar a alimentação aqui, isso vai resolver o problema, vai curar um problema que não é cura, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento, não existe cura, existe controle de sintomas, melhoria de funcionamento. Todo mundo agora acha que tem, por exemplo, o TDAH. Isso é um grande problema, um enorme problema. Por quê? Porque, olha, imagina você está aqui assistindo a gente aqui agora, certo? Aí, enquanto isso, seu WhatsApp tocou. Enquanto seu WhatsApp tocou, o pessoal lá no seu trabalho te chamou para uma outra reunião. Te chamou para uma outra reunião, você está lá e aí o seu filho te liga da escola porque está com dor de barriga. Aí seu filho te ligou da escola porque está com dor de barriga, tocou o interfone que você está fazendo home office, e aí, enquanto isso, você foi lá atender, e aí você já viu uma notícia na TV que em tal lugar do mundo alguma coisa está acontecendo. Aí você fica curioso, você já nem lembra que foi atender um interfone, você vai fazer outra coisa. Aí você vê um negócio jogado ali na cozinha. E aí você vai arrumar um negócio na cozinha, outra coisa te chama. Ou seja,
a nossa atenção Está muito dividida. está dividida. Independente se existe um transtorno ou não existe, todo mundo hoje sofre para manter o foco, sofre para terminar tarefas, sofre para fazer as coisas, porém, em determinada parte da população, que tudo na vida é um desvio. Ou seja, você tem uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa. Você tem uma pessoa com cabelo escuro, uma com cabelo claro. Cor de olho, estatura, né? Uma série de fatores biológicos que vão se distribuindo na população ao longo de uma normalidade. Agora, o que é normal? Né? De perto, ninguém é normal. Então, começa por aí, pessoal. Né? A gente brinca que se a gente olhar, você vai ver um monte de sintomas. Se eu perguntar para você, para quem está aqui gravando, tem uma turma toda aqui de 10 pessoas. Se eu ficar falando aqui e simplesmente pegar critérios, todo mundo vai ter um monte de coisa. A grande questão é, existe um impacto, existe sofrimento, existe uma persistência dos sintomas, porque uma coisa tem que ser diagnosticado na infância? Não necessariamente. Os sintomas, eles estavam presentes, Desde a infância. mas às vezes eram de um nível menos intenso. E aí a pessoa foi vivendo do jeito que dava, empurrando com a barriga, ia de um jeito, tinha a mãe para ajudar, tinha outra pessoa que auxiliava na completar a escola, na agenda, na marcação, para fazer a lição. Então sempre tinha um jeitinho de ir a coisa dando conta. Só que em algum momento, na vida adulta, o que acontece? As tarefas começam a se acumular. As demandas aumentam. A demanda aumenta. E por mais que exista um QI, um coeficiente intelectual muito alto, se a pessoa pegava tudo de orelhada, fazia em cima da hora, deixava para o último dia, estudava 5 minutos antes da prova e ia super bem. Ninguém nunca, né, imaginou que ela pudesse ter algum diagnóstico. Só que QI não paga conta. Ou seja, não organiza agendamento de boleto, não faz reunião na escola. Ou seja, a demanda é maior e aí o sintoma aparece. Então, veja bem, o diagnóstico veio na vida adulta, só que Ele aquele sempre quadro presente. estava presente lá desde a mais tenra idade. Por isso que é importante, pessoal, se você ficar indo no Google, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no X, etc e tal, e falar tem ou não tem, você vai achar que você tem um monte de coisa. A grande questão é o quanto isso impacta. Isso é um diagnóstico médico. E aí que entra também uma outra questão dentro da neurodiversidade que também gera polêmica. Porque se eu falo que é uma neurodiversidade que vai do nada até o muito, você, às vezes, para quem critica o termo, vai falar que isso está diminuindo a intensidade de quem tem um transtorno de fato, um sofrimento maior, porque eu estou igualando os dois lados. O que é certo e o que é errado? Aí é um tapo para outro podcast, para outra interação, mas o que a gente queria trazer aqui? Que é amplo, que é diverso, que o diagnóstico não sai assim, papum, que não é que nem pastel na feira, me dá um de carne, um de queijo, é isso, e o diagnóstico sai aqui, ali em 5 minutos de uma conversa, você vai sair com o diagnóstico, e que o estigma é a pior coisa que pode existir, porque ele afasta as pessoas do tratamento, ele diminui a procura por ajuda médica, por outros profissionais da área de saúde, isso só vai enrolando o meio de campo. Certo, dona Paula? Certo. Eu acho que uma coisa muito importante, né, Luiz, que você falou aí, que nesses transtornos o diagnóstico ele pode ser feito na vida adulta, porque muitas vezes esses sintomas eles estão aí mascarados por outras coisas. Eu acho que dentro do TEA é importante a gente falar assim que o diagnóstico, principalmente do nível 1 de suporte, né, então é o que precisa de menos suporte, ele muitas vezes é feito sim na vida adulta, tá? E principalmente em meninas, né? O que a gente sabe? Que as meninas, elas mascaram muitas vezes esses sintomas. Então, quando eu falo que dentro do TEA a gente precisa de alterações aí na comunicação e na interação social, as meninas, elas conseguem, de uma maneira peculiar, ver o que as outras meninas estão fazendo e elas tentam copiar. Muitas vezes de uma maneira até não muito legal. Sabe? Mas então, como esse mascaramento, com esse mascaramento, muitas vezes a gente pega mulheres de 40 anos sem diagnóstico num TEA nível 1, né? Um TEA nível 2 e nível 3 é muito mais difícil a gente pegar sem diagnóstico nessa idade. Mas isso à custa de muito sofrimento, né? Porque o mascaramento, o masking, é algo que você tem que ficar pensando o tempo inteiro. Então, imagine que para a gente respirar, todos nós aqui, a gente está respirando de uma maneira
que a gente não está controlando, certo? A gente está conversando e respirando. A não ser que né? você esteja fazendo mindfulness, É, uma aí é respiração diferente. consciente, olha só. Já vai uma dica para você, vai atrás de Esse aqui é mindfulness. TDAH total, vai viajando. Vamos lá. E aí, assim, gente, imagine para essas meninas, né? Todos os autistas, a menina como mascara muito, ela fica pensando o tempo inteiro como ela tem que interagir. Então, quando ela tá num círculo social, como é que ela tem que sorrir? Porque como não é uma coisa nata dela, então, olha, então eu tenho que ficar assim. Agora eu respondo isso, agora eu falo isso. Então, isso gera um sofrimento psíquico muito grande. Então, não é incomum essas mulheres autistas, elas chegarem à vida adulta com diversos transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, transtorno do pânico, sem o diagnóstico de autismo, certo, Luiz? Perfeito. Então, acho que dessa forma, a gente falou do autismo, TDAH, fazendo um pupurri para você, um monte de informação, como eu falei, errada, na comunidade, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser do subtipo desatento, do subtipo hiperativo ou do subtipo misto. O que eles têm? Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esta questão da impulsividade, às vezes, é o que mais marca. Porque um menino na escola, às vezes, recebe diagnóstico porque dá trabalho, fala, brinca, bagunça, sai correndo, vai para a diretoria, lá, 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 lá. A menina, como ela falou, às vezes, no TEA vai fazendo um mascaramento e no TDAH, muitas vezes, do subtipo desatento, mundo da lua, não presta atenção, mas é boazinha, não dá trabalho, obedece, faz as coisas. Existe uma impulsividade, muitas vezes, que você vê mais nos ambientes mais íntimos, familiares, e o diagnóstico não vem. Mas aí são vários critérios e intensidades, e entre não ter nada, o que é raro, se você olhar os critérios, se você olhar os sintomas, as escalinhas que a gente usa, eu te aplico aqui agora, né? A gente vai falando, olha, das suas tarefas, com que facilidade você deixa de fazer alguma coisa e depois que você já fez a parte mais difícil, quão difícil é você conseguir prestar atenção naquilo que a gente está fazendo no dia a dia. Ou seja, o TDAH tem a questão da desatenção, a questão da hiperatividade e impulsividade. Muito bom, muito legal, tudo isso é ótimo, mas isso é teoria. Tudo isso é teoria. Vamos trazer um pouquinho agora para o mundo prático, na vida real, nas pessoas, né? Como que isso pode trazer um impacto, como é que a gente pode lidar com isso e como a gente pode trazer de fato a socialização, a diminuição do estigma, né, a acessibilidade. Thaís, vamos lá. Agora a nossa conversa começa a ficar muito mais legal, muito mais fluida. Dona Thaís, vamos lá. Eu queria que você me contasse um pouquinho, a gente vai entrar em animais de suporte, a gente vai entrar daqui a pouco com o senhor Tony aparecendo milagrosamente nessa tela. Mas antes disso, estamos aqui com você. Thaís, conta um pouquinho da história, conta um pouquinho do que aconteceu, quanto que isso impactou, como é que foi lidar com tudo isso. Conta um pouquinho. Bom, eu engravidei em 2014, descobri que era uma gravidez gemelar, Uau! mas eram 2 placentas. Uhum. E no ultrassom morfológico, né, o de 12 semanas, a médica nos chamou e falou que existia uma grande chance de uma das bebês, eram 2 meninas, ter algum tipo de síndrome, né, pela detecção, as medidas que ela fez no ultrassom morfológico. Nesse momento, o nosso mundo cai, né, porque a gente tem a informação, mas não tem o conhecimento. Perfeito. Né? E na ocasião foi oferecido para que a gente fizesse um teste. Na época coletava o meu sangue e mandava para fora do Brasil para tentar diagnosticar qual era a síndrome que poderia ser. E existia, né, a possibilidade de ser a trissomia do 21, né, que muitas pessoas conhecem como síndrome de Down, mas também outras 2 síndromes que eram mais incompatíveis à vida, né? Não ia sobreviver, ia ficar por 1 ano mais ou menos, era a expectativa de vida, e o outro ia ter uma vida com mais desafios, né? Então, e esse teste demorou 1 mês para voltar o resultado, né, dos Estados Unidos. Então, nesse 1 mês, eu falo que aí a minha vida mudou e a gente começa a ver que tudo é relativo, porque o que no primeiro momento a gente se assustou, né? Caiu o nosso mundo. Nesse 1 mês, a gente ficava rezando, orando para que fosse síndrome de Down.
Olha só. para que fosse a trissomia do 21. Então, quando a gente recebeu o teste, né, que a gente abriu, a gente comemorou, Tá aí. né? Então, assim, a partir daí foi uma reviravolta na vida e a gente passou a vivenciar, a estudar e aí assim ter conhecimento e não só informação, né? Então, a informação, como você falou, às vezes assusta porque a gente não sabe como lidar, mas a partir do momento que você vivencia, que você vai buscar o conhecimento, a gente vê que não vou dizer tranquilo, mas assim, é uma felicidade, né, que Olha, não essa tem menina igual. tão fofa que tá aqui com a gente. Olha esse sorriso, menina linda. Chegamos aqui, tava maquiando, toda feliz, essa Tava. princesa, ficando cada vez mais linda. E eu acho que, olha só que coisa, eu não sabia dessa história, Thaís. Então, assim, você teve, por exemplo, translucência nucal, alguma informação que a gente tem Sim, ali no morfológico, que é aquele exame que a gente faz durante a gestação, sim. né? Todo mundo aqui que é pai e mãe, né? A gente, no caso, ela é minha esposa, para quem não sabe, a Paula, e a gente tem 2 filhos, o Lucas, de 12, e a Ana Luísa, de 9 anos. Então, eu estou imaginando aqui, me colocando na sua situação, daquele primeiro susto, para depois virar uma torcida, e eu consigo Uma imaginar. torcida. Olha só, poderia ser alguma coisa extremamente grave, e veio algo que só te traz, né? Tem desafios, tem Sim. limitações, né? Não vamos romantizar todas as Sim. situações, mas que é essa fábrica de ocitocina. Ocitocina, né? O que é Hormônio. ocitocina, dona Paula? Hormônio da felicidade, né? Que a gente fala. Aquela que é sensação de coisa gostosa, coisa fofa. E aqui estamos com a dona Mari junto, né? Fazendo esse podcast com a gente. Thaís, tem um ponto aqui que Biolabcast Conectados, ele faz o quê? A gente fala sobre o quê aqui, dona Paula? A gente fala da conexão, né? Do Principalmente quê? entre humanos e entre os animais e o que um pode trazer de positivo para o outro, né? Qual é a pergunta que a gente deveria fazer para dona Thaís agora? Eu acho que é ela contar pra gente se ela tem aí alguma experiência, alguma vivência, né, dos pets na vida da Mari. Você tem cachorro, Mari? Não tem. Tem? Como é que chama seu cachorro? Noel. Noel. Noel, olha só, explica esse Noel aí. Você gosta do Noel? Gato. Gosta? E por que ele chama Noel? Quando que ele chegou pra gente? No Natal. Vou contar um pouquinho da história do Noel. Antes delas nascerem, um ano antes, mais ou menos. Às vezes é pequena Vocês eram pequenas? e a mamãe veio com o Noel do Natal. Isso, Ah, eu que peguei fofo. o Noel na véspera de Natal, elas ainda não eram nascidas, ele estava na estrada, a hora que eu olhei ele estava no acostamento, se arrastando, Meu Deus. e aí eu falei, ai, tá paraplégico, né, eu vou pegar, não vou deixar, e na hora que eu encostei o carro, ele levantou, e ele estava Assim. Assim. ele levantou, Fez né? assim. Deus me salvou. E na hora que eu vi, ele estava se arrastando porque ele estava com sarna e ele estava se coçando no Ah. asfalto. Então ele se arrastava para se coçar. Bom, resumindo, né? O Noel está com a gente há mais de 13 anos. É a paixão, né, da Mari É verdade. e da Fernanda, que é a sua irmã, né? E o Noel, assim, desde pequenininho, né, traz para ela, assim, um senso de responsabilidade, empatia. Você coloca ração para o Noel, não coloca? Você dá comida para o Noel, você coloca água para o Noel, sim. Ela também ajuda no passeio, porque o Noel precisa passear, não é verdade? Levar ele na rua É verdade. para fazer xixi, não é? E aí isso ajuda também ela a se socializar, né? Sair, conversar. Se bem que, assim, essa parte social da Mari tá até demais, né, Mari? Ah, como é que é? Mari, conta pra gente, quando você sai com o Noel, como é que é? Ele brinca com todo mundo? Não, ele vai... Com medo com muito. É? Brinca com todo mundo. Todo mundo. Tem alguém que não gosta do Noel? Não sei. Acho que não. Não, né? Porque é super fofinho. Me falaram tão bem dele. Olha, você ganhou um fã, Thaís. Eu não sabia dessa história que o Noel veio desta forma para a vida de vocês. Veio dessa forma, né? Mas veio no Natal, véspera de Natal. Foi um É. presente de Natal pra gente, né?
E aí a Paulinha, gente vê, né, isso. Luiz, assim, o quanto os animais, né, falando um pouco dessa intersecção, né, o quanto os animais, eles podem ajudar nessas situações, né, Tonico? Tonico, Então, vem. assim, da nossa experiência, por exemplo, o Tony muitas Tá, vezes vai ao tá consultório, lindo. viu, Vem, Mari? Toninho, acorda aí, Tony. Ó. O Tony muitas vezes vai ao consultório, lá no consultório a gente tem colegas sócios que atendem crianças com transtorno do espectro autista, né? E muitas vezes crianças não verbais, né? Que não interagem, tem muita dificuldade de interação, adoram o Tony, né? Então, esses cães, eles fazem uma coisa de uma regulação sensorial nessas crianças que é muito interessante. Então, muitas vezes crianças autistas, muitas vezes têm desregulação, essas desregulações emocionais, essas crises, são por conta de muitos estímulos sensoriais. O que é estímulo Né? sensorial? Então, estímulo, Fala por exemplo, fácil. aqui a gente está cheio de estímulo. Isso daqui para uma criança autista é demais, né? Então, falando, luz, cheiro, é muita coisa junta. Então, muitas vezes isso é gatilho para alguma crise, né? E o animal, né? Ele regula muito isso. Tem muitas crianças que se regulam com o toque do animal, com o cheiro do animal, com a pelagem do animal. Isso é muito legal, viu, Luiz? Tem um podcast, fala pra aí, que a gente atingiu mais de 100 mil visualizações só no YouTube, sem contar as outras plataformas. Do que a gente estava falando naquele podcast? Então, pessoal, acho que é super legal, assim, vocês acessarem os outros podcasts, né? A Emi já veio aqui em 2 podcasts com a gente, uma pessoa sensacional, que tem um trabalho sensacional, né? Muito legal para aprender aí uma coisa que a gente não sabia a diferença, né? Um trabalho seríssimo sobre animais de suporte, né? E os animais de intervenção assistida. Então, se vocês têm aí curiosidade, ainda não viram, por favor, assistam esse episódio que está sensacional. Porque é isso, pessoal. Aqui não é a especialidade nenhum de nós 4 aqui, né? Animais de suporte e serviço, mas dentro do Biolabcast, conectados, a gente aprendeu. Ou seja, não basta vir aqui apresentar, a gente sempre sai daqui aprendendo alguma coisa. E aí vamos voltar aqui, Thaís, para a questão do dia a dia na sua casa. Porque assim, as pessoas muitas vezes, elas têm essa impressão, estamos falando bem de pet, estamos falando bem de cachorro, nossa, que fantástico, vou lá pegar um cachorrinho e trazer para casa hoje. E aí eu soube aqui nos bastidores que Dona Thaís falou, se um cachorro é bom, logo vamos ter 2, quero ser tutora de 2 cachorros. Thaís, conta um pouquinho dessa história aí. Pois é, além de mãe da Mariana, sou veterinária. E aí esse meu instinto, né, de olhar os cachorros na rua e Querer pegar. Olá. É grande. E nós estávamos numa viagem também, o Noel não estava nessa viagem. E A Mari já olhamos- era nascida. A Mari já Fernanda. era nascida, foi isso ano passado. Tá. E olhamos um cachorrinho perdido na rua, solto, pequenininho, e aí começa aquela discussão, vamos levar, né, porque vai fazer companhia para o Noel, a Mari gosta, vai ajudar ainda mais, e pegamos o cachorrinho que nós demos o nome de Paçoca, né? Foi o Paçoca. Levamos o Paçoca para casa, e começamos a fazer uma adaptação com o Noel. E logo de cara eles se deram muito bem. Um adorou o outro. E eles começaram até aquelas brincadeiras, né? Brutas. Brutas, exatamente, né? De cachorro. Então, corria pela casa toda, Brinca de pulava, morder. pula em cima do outro, derruba, briga não morde, né? Brincando, assim, e fazendo barulho, né? E a Mari não se adaptou a essas brincadeiras, né? Por mais que a gente tentasse explicar que era uma brincadeira e não era, né, briga, que eles não estavam brigando, a adaptação não foi fácil, né? Nós tentamos durante um mês, conversamos, né, Mari, bastante com a Mari, mas essa questão não ficou muito bem resolvida e nós tivemos que doar o Paçoca, né? O Noel já estava com a gente há bastante tempo. Então, nós, graças a Deus, né, com responsabilidade, encontrei também uma colega veterinária que acabou ficando com o Paçoca. E é algo que a gente sempre fala aqui, né, Luísa? Então, assim, pet não é um brinquedo, né, que a gente compra, apesar de ser assim, tem todos esses benefícios que a gente sempre fala aqui, é uma responsabilidade muito grande,
Né? Então não é algo para você, num impulso, né, acabar pegando, né, um bichinho, porque você tem que lembrar que são animais que precisam emocionalmente de você, que vai ter todo um custo, né? Às vezes numa família que já tem uma demanda grande, né, você tem que inserir um cachorro ou qualquer outro pet que vai colocar mais coisa, vai colocar mais demanda na sua rotina. E então, assim, lembrar sempre, gente, muita responsabilidade, que é o que a gente sempre fala, ao adotar um bichinho ou a comprar um bichinho, né, Luiz? Eu só sei uma coisa, se eu fosse um cachorrinho nesse momento, eu gostaria de passar na frente da Thaís. Porque olha só, duas histórias super fantásticas. Porque mesmo ele não estando na sua tutoria, o segundo, ele arranjou um lar por Um conta lar daquele de você, momento que exatamente. Dona Sim. Thaís estava andando pela rua. Então, além de veterinária, né, muito legal isso. Vamos um pouquinho para a parte prática? Eu acho que assim, muito legal. Aqui todo mundo sabe o quão fã a gente é de pets, o quanto que eles podem de fato ajudar, o quanto que é preciso ter responsabilidade, o quanto que é uma vida que está envolvida, tem que alimentar, tem que fazer as necessidades, tem que ter horário, tem que ter rotina. Isso ajuda muitas vezes dentro de um processo terapêutico, isso faz a tal da ativação comportamental. O que é ativação comportamental? Uma técnica de psicoterapia comportamental que assim, você faz. Ou seja, a pessoa está lá doente, deprimida, mas não está no estado tão grave, catatônica, jogada. Você leva ela na academia. Levou na academia, você tem o benefício da atividade física, depois o benefício de ter cumprido alguma tarefa, fez alguma coisa. Encontrou pessoas. Encontrou pessoas. Então tem responsabilidade, tem horário, tem rotina, tem ativação comportamental, tem N vantagens. Tem as responsabilidades que a gente falou aqui, não é brinquedo. Agora vamos lá. Se isso é tão bom, quais são os desafios, né? Aí eu pergunto para vocês duas, né? Como veterinária e como a médica aqui que tem estudado muito essa interação, o que são os desafios na implantação, da implementação dessa abordagem, custo, acessibilidade, a resistência cultural? O que a gente precisa fazer para tornar isto a atividade dos pets, o conhecimento sobre eles, os benefícios, as responsabilidades, algo mais amplo? Quem me ajuda agora? Acho que eu posso começar. Vamos lá, Thaís. Eu acho que é primeiro identificar, né, o perfil da criança que vai receber esse pet e o perfil do pet, né? Porque como a doutora Paula falou, às vezes a criança é autista, ela não, né, não aceita muito barulho, muita agitação, e aí de repente a gente coloca um cachorro que é barulhento, que vai latir, mega agitado. Então, acho que a gente tem que ter essa compatibilidade, né, no perfil da criança com o perfil do pet que vai ser introduzido nesse lar. E a gente tem que saber, né, que pet é uma vida, né, que seja cão, seja gato, mas é uma vida que vai demandar cuidado, que vai passar, pode chegar jovem, mas vai se tornar um idoso. Então, ele pode ter as doenças, né, ele pode ter problemas durante a vida que vão requerer cuidado. Então, não é simplesmente, né, pegar o pet e colocar ali ao lado da criança. Existe todo um preparo e o preparo da família para receber esse pet. Sim. Né? Então, Então, emendando existe essa- gasto financeiro, Olha, né? isso. É caro? É caro ter um pet em casa? Para você cuidar bem, né, Sim. de um pet, você tem sim um gasto, né? Conta E aí eu aí acho que os falando gastos. eu acho que falando também em gasto, é uma coisa que a Amy falou muito Uhum. nos episódios, né? Assim, que não é você pegar um cachorro, por exemplo, e ele já vai ser um cão de suporte ou de intervenção assistida. Você Isso. precisa de um treinamento. E esse treinamento, ele é muito caro. Né? Ele não é tão acessível. Então, eu acho que tem muitas famílias que acabam pegando e acham que já é um cão de suporte, é um cão de intervenção. Só porque e é não um Golden é um cão de E suporte. não é, a gente sabe do Tony, por exemplo, né? Ele é um cachorro extremamente dócil, né? Mas assim, é um cachorro que demanda muito, demanda cuidados, né? Financeiramente também tem muitos gastos, ele tem as alterações comportamentais dele também. Então, quando a gente passeia, ele tem algumas coisas com, né? Assim, outros cachorros, implica. Então, foi que elas estavam contando, que a Tess estava contando, né? Então, imagine que a gente tivesse uma criança autista, por exemplo, de passear e o Tony acaba agredindo outro cachorro. Talvez gerasse aí uma desregulação dessa criança. Então, é algo que tem que ser muito discutido, muito pensado, ver perfil da criança, ver perfil da família. Lembrar que a responsabilidade, no fim, é sempre da família, não é da Sim. criança, né? Então, eu acho que é isso, gente. Uma coisa que tem que ser pensada. Eu estava aqui pensando até, Thaís, eu acho que eu sei porque que a Mari estava preocupada com o Paçoca e o Noel.
Porque você está me falando que isso foi ano passado e faz 13 anos que você tem o Noel. E o Noel já não era um bebê quando você pegou. Isso. Que idade você estima que ele tenha? O Noel, a gente estima uns 13 anos. 13 anos. Isso é um jovem senhor, não tão Sim, jovem já assim, um senhor, né? é um senhor, senhor. senhor. Eu acho que é isso que a Mari estava É. preocupada. Ele já não estava naquela idade de fazer aqueles pulos, aquelas manobras, aquelas mordidas. É verdade. Eu acho que era isso que a Mari pensou, né? No conforto do Senhor Noel. Vamos lá, pessoal. Tem uma outra questão aqui que já emenda nesta pergunta aqui. A limitação da intervenção assistida. Você falou, às vezes, da combinação e você falou do tipo, né, do perfil, de qual animal que é. Então, assim, onde que a gente pode falar que essa abordagem não é recomendada, assim, não vai ser uma solução? Eu acho que vai depender da criança, né? Não vai ter uma Uma fórmula fórmula mágica. mágica. Eu acho que cada condição e cada... Até porque é aquilo, gente. Um autista é um autista, né? Então, as crianças autistas, elas são diferentes, mesmo com o mesmo nível de suporte. Perfeito. Então, o cão, o Tony, que vai ser muito legal para uma criança, talvez não seja para outra, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser decidida com a família e muitas vezes com toda a equipe que está ali por trás do suporte terapêutico dessa criança. E outra coisa muito importante, gente, é que assim, o animal, ele não substitui todo o cuidado terapêutico que essa criança tem. Não serve? É só pôr o cachorrinho que resolveu? Né? Então, Olha. se você tem aí um psiquiatra da infância, um neurologista da infância, e aí essa criança, ela faz psicoterapia, ela faz fonoaudiologia, você não vai colocar um animal e ele vai substituir absolutamente tudo. Mais uma ferramenta, né? Exatamente, ele é mais uma ferramenta. Até agora é um ponto importante que eu acho que isso ajuda muito a população. Vamos falar no transtorno espectro autista, nível 2 e nível 3, principalmente. O que a gente considera, você falou, né? Uma fonoaudióloga, uma psicoterapia, um médico, né? Dentro da equipe completa que, por exemplo, você tem no ambulatório, lá no TIM, né? Quais são todas as ferramentas que a gente adiciona no tratamento, por exemplo, do transtorno de neurodesenvolvimento, as profissões que estão juntos, para a pessoa entender a complexidade, que não é uma coisa simples, vai na consulta do médico uma vez por mês e acabou. O que a gente adiciona nesse grupo? Eu acho que quanto maior a gravidade do transtorno, mais você precisa de uma equipe multi aí, muito bem treinada, né? Então, geralmente você precisa de psicoterapeuta, você precisa de aba, você precisa de fonoaudiólogos, você precisa de uma equipe de terapeuta ocupacional. Então, assim, é algo bem complexo. Thaís, na sua rede, por exemplo, dentro do seu ambiente, você como mãe, né? Quais são os profissionais, por exemplo, que você contou ao longo desses 10 anos de idade? Bom, a Mari recebe, né, esse apoio, né, dos terapeutas desde os 3 meses de idade. E ela tem acompanhamento de fisioterapeuta, psicopedagoga, TO e fono. Na sua rotina, quantas horas, mais ou menos, da rotina da Mari, elas são nas intervenções? Eu falo que quando chega sexta-feira, né, no escritório, o pessoal lá fala, sextou, né? Eu falo, para mim tem que esperar o sábado, porque sábado é o dia mais intenso das terapias, né? Então a gente acorda cedo no sábado e a gente vai fazer as terapias e durante a semana ela tem um acompanhamento na escola, né? A escola é uma escola bastante inclusiva, onde ela tem os auxiliares que acompanham o desenvolvimento dela, né? Muito bom. Fora o Noel, né? Falamos de eu acho que quem ainda trabalha em casa é Noel, tem o né? Noel também, Ô, como Mari, a terapia. No que o Noel te ajuda, Mari? Você gosta muito de abraçar o Noel? Ele te deixa feliz quando você tá triste? Conta pra gente. Ele te deixa feliz? Mãe, Que Quer que a mamãe responda? pois é. Eu Boa, a respondo? mamãe fala, então. que O o Noel Noel deixa a faz? Mari feliz quando ela tá mais Mãe, borocochô, tá triste? Adora, né, Mari? A Mari abraça o Noel, pede pro Noel ir dormir com ela, não é verdade? Não acredito. É? Ô Mari, você sabia que o Tony, ele rouba o meu lugar na cama? Ele vai, quando eu chego lá na cama para dormir, tem um cachorro enorme no meu lugar. E aí eu tenho que me apertar num cantinho, você acredita? Você já imaginou? O Noel já fez isso na sua cama? não. De pegar o seu lugar todinho? Então, Tony, é só você que é folgado. Toninho. Noel viaja com a Mari, né, Mari? Mas ela tem as responsabilidades também. Você isso coloca aí. comida pro Noel, água, passeia com ele.
Então, acho que isso que é legal, né? Assim, eles vão tendo esse senso de responsabilidade. Sim. com- E, por exemplo, num TDAH, né, uma criança com TDAH, o quanto isso pode trabalhar funções executivas, né, no planejamento O aí, que é função executiva? Calma, traduz. assim, em termos leigos, assim, é a habilidade de fazer, né? Então, no fazer, para a gente fazer uma coisa, a gente precisa de todo um planejamento. Então, a gente precisa de planejamento, a gente precisa daquela memória que a gente chama de memória de trabalho, Exato. né? A gente precisa aí de uma flexibilidade cognitiva, a gente precisa de uma série de funções cerebrais para, no fim, a gente fazer, Olha executar, só. né? Então, a gente brinca que o TDAH, ele planeja muito, mas às vezes ele não consegue fazer muita coisa. E aí, no fim, quando às vezes você tem um animal e acaba forçando aquela criança, né? Porque é um serzinho que depende dela. A criança geralmente tem muita empatia. Então, olha, o Tony não pode ficar com sede, o Tony não pode ficar com fome. Ele começa, talvez, a melhorar a organização dessa criança. É o né? melhor argumento que tem para fazer as crianças se mexerem, né? Olha, o Tom tá com fome. Aí É. elas vão lá e Então, vão pôr comidinha para é. eles. Saindo eletrônico. Ah, isso é uma parte importante, É. né? Sair do eletrônico hoje em dia. Telas. Telas é um Telas. desafio na sua casa, dona Thaís? Que Você coisa. gosta, Mariana? Imagina. Imagina, né? Essa é uma parte importante, né? Que o pet, o cachorro, ajuda a tirar um pouquinho das telas. É. Eu acho que a gente conseguiu aqui, né, abordar bem, né, fazer algo que seja informativo, formativo e que traga a vida real, a vida como ela é, né, as dificuldades, os benefícios, como a gente inverte uma situação, né, como a Thaís contou na vida dela e como tudo depende do referencial. Então eu gostaria, pessoal, aqui da gente indo para um fechamento, né? Antes de mais nada, convidar todos vocês para assistirem os nossos vários, sabia, Mari, que a gente já fez vários capítulos, já falamos sobre gatinhos, sobre cachorros, sobre pássaros, os cachorrinhos que ajudam as pessoas na rua, ajudam criança no hospital, cavalo, a gente já falou de tudo quanto é bichinho aqui. Então a gente já fez vários episódios, eles estão todos disponíveis abertos para vocês. Então convido vocês para as redes sociais da Avert, da Biolab, convido vocês para no próximo episódio estarem aqui. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês trouxessem aí as mensagens finais, né, do que a gente deve levar desse encontro de hoje, quais são as informações importantes da recapitulada final do que a gente deve entender como importante para a nossa vida e se despedir aí do pessoal. Então, acho que hoje aqui a gente abordou alguns temas importantes, né? A gente mostrou para vocês aí alguns diagnósticos que estão aí incluídos no termo neurodiversidade, né? Primeiro mostramos que, assim, é um termo guarda-chuva, né? Falamos um pouco de autismo, falamos um pouco de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falamos um pouquinho aí da trissomia do 21, e eu acho que do mais importante aqui, Luiz, assim, deixar claro para a comunidade que o diagnóstico deve ser feito por profissionais capacitados, né, que não é uma coisa simples, são transtornos que causam sofrimento, que causam impacto aí no dia a dia, e aí a gente, como sempre, aí fez a conexão com os animais, o quanto eles podem ser importantes para a gente melhorar a vida aí de muitos adultos e crianças, né, e sempre lembrando de muita responsabilidade, né, Thaís? Exato. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de falar de dois temas muito importantes para mim, que são os cães, né, os pets, e essa baixinha aqui. Então, quando a gente conecta, né, esses dois temas, vira isso que a gente tem no Conectados, né, esse sucesso, porque faz a diferença mesmo para quem está assistindo. E quero, acho que, reforçar assim, a importância de ter apoio profissional, né, seja do lado médico e também do lado veterinário, para que a gente possa fazer essa conexão, essa ponte, ficar interessante, importante e viável, né, para os dois lados, tanto para o pet quanto para a criança. Muito bom. E você, dona Mari, você quer mandar uma mensagem para o Noel, para alguém que está assistindo a gente, ou deixa só desse jeitinho mesmo? Manda um beijo. Só manda um beijo. Um beijo para todo mundo. ela Gente, não a Mari quer tá mandar um tímida. Ela tá com uma maquiagem linda, maravilhosa, mas ela está um pouco tímida. Tudo bem, mas olha, é a primeira vez que ela aparece assim na TV para todo mundo. Primeira vez, É né, a Mari? primeira de muitos. Mari, você vai topar vir em outros depois? Sim. Ai, já tá aceitou, aqui. gente. E pessoal, agora lembrando, enquanto estava falando, principalmente na questão do TDAH, né? As pessoas hoje, todo mundo acha que tem TDAH e a gente romantiza muitas vezes ele de maneira que não é em nada
benéfico para quem realmente tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lembrar que existe sim TDAH com alto desempenho, existe sim TDAH com um QI de astronauta, mas a grande parte das pessoas não tem nenhuma habilidade extra, supersensorial, isso não vai trazer benefício, pelo contrário, traz sofrimento, traz dificuldade escolar, às vezes traz reprovação, traz bronca dos pais que não entendem por quê. E o mais importante, tem tratamento, Tem né, Luiz? tratamento, e o tratamento é super eficaz, não só farmacológico, que é medicamento, mas as intervenções não farmacológicas. Então, muitas vezes, isso atrasa o diagnóstico, o estigma, a dificuldade. A gente vê os pais levando, né? E falam, ó, meu filho não presta atenção em nada, não consegue fazer 5 minutos uma coisa e fica jogando videogame 3 horas e sabe a fala do personagem de cor. Porque está fazendo ali o hiperfoco naquilo que gosta. Então, muitas vezes, não é dificuldade de prestar atenção, é dificuldade de manter o foco naquilo que não é o seu assunto preferido. Mas isso tem sim diagnóstico, tem tratamento e vale a pena. Não romantize e sim ajude as pessoas com os diagnósticos de transtorno de neurodesenvolvimento. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço o seu tempo, a sua atenção e muito obrigado para a Dona Mari, em especial, que estava aqui ajudando a gente a fazer deste o segundo episódio da segunda temporada do Biolab Cast Conectados. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tony continua.